Livro do Apocalipse, capítulo 12. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que diz assim. Repetindo, livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que diz assim. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a esta salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, é derribado. É derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Né? É legal, né? Porque você notar uma coisa interessante no que é concernente os estudos, doutrina, teologia, né? É que algumas pessoas evitam tocar no assunto coisas concernentes demonologia, coisas que fazem referência à pessoa de Satanás, né? Mas por quê? Porque algumas pessoas têm aquela visão de que a partir do momento que você está fazendo menção do nome de uma pessoa, você está dando honra, né, àquela pessoa. Então a pessoa vai pensar assim, não vamos tocar no nome de Satanás não, porque não é legal, vamos falar somente de Deus. Mas é bacana, interessante a gente lembrar que a Bíblia nos mostra, nos relata, nos revela que nós estamos inseridos em um tipo de campo de batalha, né? E no mundo invisível está tendo uma série de atividades. Como eu estava comentando com um amigo hoje pela manhã, se Deus ele abrisse os nossos olhos espirituais para a gente ver tudo, a gente ia ver muita coisa bacana, muita coisa bonita, os anjos do Senhor, a gente ia ver muita coisa, mas também a gente ia ver muita coisa ruim, as atividades satânicas, os demônios perambulando para um lado e para o outro, né? Então é interessante a gente falar assim de batalha espiritual. E esse texto que a gente acabou de ler, que está presente no capítulo 12, o versículo 10 do Apocalipse, ele faz menção de Satanás, ele faz menção de um dos adjetivos que é utilizado na hora de descrever o perfil de Satanás, né? Que é o acusador de nossos irmãos. Ou seja, a Bíblia mostra que o diabo, além de ser enganador, ele também é um acusador, é aquele que está sempre acusando. Aí a pergunta é, quando a gente faz essa afirmativa, de que maneira essa acusação ocorre? A gente vai estar mostrando aqui que essa acusação ela vai ocorrer de duas maneiras. O diabo ele tanto vai acusar Deus diante do homem, como vai acusar o homem diante de Deus. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 4, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 4, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que é que tinha acontecido aqui nesse contexto? Deus ele tinha estipulado apenas uma regra ali no Jardim do Éden, no que é concernente à estadia, né, ali do primeiro casal. Eles estavam ali, né? Deus colocou o primeiro casal no Jardim do Éden e Deus ele estabeleceu apenas uma regra. Qual era? Olha, vocês podem comer todos os frutos aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a Bíblia nos mostra nesse versículo aqui que a gente acabou de ler, a Bíblia, né? No Gênesis 3, versículo 4, que não vamos entrar no mérito se realmente era uma serpente, se era o diabo transfigurado, não. A gente sabe que ele era realmente Satanás, né? Ele aparece ali diante da mulher e ele usa um tipo de artimanha. Qual é a artimanha? A mulher, na hora que ele sugere que ela prove do fruto, ela vai dizer o seguinte, não, Deus ele disse que a gente não provasse. Aí o que é que o diabo ele faz? Ele diz o seguinte, sabe por que ele não quer que vocês provem daquele fruto? É porque a partir do momento que vocês provarem daquele fruto, vocês serão como Deus. Ou seja, quando o diabo ele lança aquela palavra, ele estava querendo colocar no coração tanto da mulher também como do homem, né? Embora o homem não estivesse ali presente naquele momento, porque quem primeiro foi enganado foi a mulher, né? Um sentimento de desconfiança no que é concernente a Deus. Foi um tipo de acusação. Ele disse o seguinte, você sabe por que ele não quer que vocês provem da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? É porque ele tem medo que vocês sejam como ele. Ou seja, o diabo ali ele lançou uma palavra querendo trazer desconfiança, fazendo com que o primeiro casal desconfiasse da pessoa de Deus. Aí trazendo para o dia de hoje. Isso é um artimanha que o diabo ele sempre vai continuar repetindo no que é concernente ao passar do tempo, né? Hoje ele também tenta lançar desconfiança na mente do ser humano no que é concernente à pessoa de Deus, né? Tipo, ele pode chegar sugerindo que a Bíblia realmente não foi inspirada por Deus, Jesus ele não era quem ele dizia, Jesus não vai voltar. É uma maneira. Às vezes as pessoas pensam que determinado tipo de dúvidas são coisas que simplesmente nascem na mente do ser humano. Mas nós entendemos que está acontecendo uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, qual é uma das artimanhas, uma das maneiras do diabo acusar Deus diante do homem? Qual é? É lançando desconfiança. Ele acusa Deus diante do homem. Né? Você vai lá para o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, na tentação no deserto, o diabo vai usar o Salmo 91 de forma distorcida. Ele vai chegar para Jesus e vai levar Jesus até um alto monte. Vai dizer, olha, lança-te daqui, até lá embaixo. Porque está escrito na tua palavra lá, na palavra de Deus, lá no Salmo 91, que no momento que tu pular daqui de cima, o Senhor dará ordem aos seus anjos
para que não deixe que você tropece com os pés em pedra. É uma maneira do diabo, uma artimanha que ele vai utilizar, é tentando acusar Deus diante do homem, lançando o quê? Uma desconfiança. E a outra maneira, primeiro a gente viu que o diabo ele vai acusar Deus diante do homem. E agora, ele vai acusar o homem diante de Deus. Onde é que a gente vai estar vendo isso? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer assim, ó: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus, de balde? Porventura não cercaste tu de bens, e ele a sua casa, e a tudo quanto tem, e obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então o que é que tinha acontecido naquele momento? Deus fez a referência à pessoa de Jó da seguinte maneira: Está vendo meu servo Jó? É um homem reto, íntegro, né, que se desvia do mal. Aí Satanás vai acusar Jó. Vai dizer o seguinte: você sabe por que ele é fiel? É porque o Senhor permite que ele prospere. Porque a partir do momento que o Senhor tocar em tudo, o Senhor permitir que tudo que ele tem seja tocado, ele perca o que ele tem, ele vai começar a blasfemar. Olha para tu ver como é que o inimigo das nossas almas trabalha. Ele primeiro vai acusar o ser humano, Deus diante do ser humano, e daqui a pouco vai acusar o ser humano diante de Deus. É como se ele tentasse colocar a gente uns contra os outros. Aí é bacana, ó, porque melhor do que tu assistir o filme e tu ler o livro O Peregrino, sabe o que é? É tu conhecer a biografia de um pregador inglês chamado John Bunyan. Um pregador inglês que nasceu em 1628 e passou para o Senhor em 1688. Ele conta que uma das maneiras com que o inimigo das nossas almas tentava contra a vida dele era por intermédio da difamação. E é bacana que quando John Bunyan fala em sua biografia, no seu testemunho, que a difamação era uma das armas que era utilizada contra ele, eles falavam muitas coisas que não eram verídicas a respeito de John Bunyan, acusavam ele de muitas coisas. Ele não vai atribuir às pessoas, vai atribuir a forças satânicas. Ele tinha uma visão para entender que toda aquela acusação, aquelas palavras que eles diziam contra ele, na tentativa de neutralizar o ministério dele, eram forças espirituais que estavam trabalhando no mundo invisível, né, colocando as pessoas contra ele, para quê? Para tentar neutralizar o ministério dele, a artimanha, a ferramenta da difamação. Então, de repente, meu irmão, minha irmã pode estar passando por isso, né? Você pode estar passando por uma situação em que, de repente, você esteja vendo as coisas acontecendo contra você, você não sabe o que é que está acontecendo, o teu nome está para um lado e está para o outro, e você fica se perguntando, o que foi que eu fiz de errado? Né? Aí, de repente, você pode estar passando por isso, por um tipo de batalha espiritual. Porque a batalha espiritual ela vai ocorrer em muitos níveis, né? E um dos níveis qual é? É nessa coisa do inimigo das nossas almas tentar colocar as pessoas umas contra as outras, né? Então, que o Senhor nosso Deus, em sua infinita misericórdia, que a nossa oração essa noite seja essa. Que Ele continue abrindo os nossos olhos espirituais, nos dando discernimento, conhecimento da palavra, né? Para que a gente venha estar atento, né? E entender o que muitas vezes está acontecendo ao nosso redor. Porque, repetindo o que o apóstolo Paulo falou na carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, que a nossa batalha não é contra a carne e sangue. Né? Às vezes as dificuldades estão acontecendo e a gente começa a olhar somente para as pessoas. Né? E a gente não entende que por trás daquilo, o que é que está acontecendo? Está acontecendo um mover no mundo espiritual, no mundo invisível. E aquilo que está acontecendo no mundo invisível está refletindo onde? Nas pessoas. E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Amém.